pessoal que está aqui no nosso auditório, boa tarde, pessoal do Instagram, que está acompanhando o nosso debate, que vai começar agora. Queria agradecer a presença de todo mundo. Por favor, compartilhem o debate para que mais pessoas possam ver ali no nosso Instagram. Entrem lá e mandem para os amigos, amigues. E a gente trouxe hoje essa questão do debate de hoje, lute pelos seus direitos, muito inspirado pela participação da doutora Raquel no último debate que a gente teve aqui em março, que a gente tem acontecido muita coisa aqui na luta anti-gordofobia, na moda plus size, muita coisa, né, tem se falado cada vez mais nesse assunto, mas eu acho que ainda precisa de mais organização, de mais movimentação e um passo além do que a gente tem agora, né? Assim como tudo que foi conquistado pelo movimento negro, o movimento LGBT, pelas mulheres, as pessoas gordas também precisam se unir e se mobilizar para ter os seus direitos também respeitados, né? Como cidadãos, como seres humanos, né? Lógico que ter uma roupa bonita é legal, sentir bonita, ter uma autoestima boa, mas não adianta ter uma autoestima, me achar linda, maravilhosa e ir num hospital e não ter maca para ser internada, não ter um aparelho de pressão que caiba no nosso braço e uma série de outras, ser rejeitada no processo seletivo, porque a gente é gordo, né? Então, tudo isso, uma autoestima boa não vai privar a gente de ter, né? Então, eu quis fazer essa mesa para que a gente bote na cabeça que a gente é preciso ir muito além da autoestima, da moda plus size e de se amar. Oi, voltou. E de se amar e que a gente também precisa nos entender não só como consumidores, mas principalmente como seres humanos dignos de respeito. Então, eu vou apresentar a nossa moderadora, doutora Raquel Preto, advogada, feminista, escritora, palestrante, uma figura que eu admiro muito. Já paquerava ela pelo Instagram há muito tempo, e aí finalmente conheci ela em março, pessoalmente, e agora eu não largo mais. Então, toda vez que eu puder chamá-la para o Pop Plus, eu vou chamar. Então, seja bem-vinda, doutora Raquel, e ela vai apresentar aqui, começar a mesa para vocês. Muito obrigada, pessoal. Agora sim, todo mundo me ouvindo? Boa tarde a todas, todes e todos. O todos está no final de propósito. Porque, com todo respeito, sempre é um problema maior qualquer coisa para mulheres e a população LGBTQIA+, e a população negra, e aí, obviamente, por fim, a população do gênero masculino. Mas eu queria abrir a minha fala com a seguinte invocação. Vitor Marcos, presente. No dia 6 de janeiro deste ano, o jovem Vitor Augusto Marcos de Oliveira faleceu porque o hospital de Taipas não tinha condições de atender. Ele não tinha uma maca para um corpo gordo. E um cidadão brasileiro morreu. Vitor Marcos, presente. Eu acho que o painel de hoje, eu fiquei muito feliz por ter sido convidada pela Flávia. Estou aqui hoje, estou aqui sempre, pode contar comigo, Flávia. Sou conhecida por quem tira sarro de mim fala que eu defendo frascos e comprimidos, né? E quem me leva a sério sabe que eu represento todos os grupos de cidadãos subrepresentados nesse país. Muitas vezes são maiorias subrepresentadas. Exemplo, mulheres e população negra. As mulheres não são minoria.
elas são subrepresentadas institucionalmente, mas nós somos maioria, nós somos 52% da totalidade do país. A população negra não é minoria, é maioria. 57% do país é negro, preto e pardo. Portanto, o Brasil, para começo de conversa, é preto e feminino. Enquanto não se ganhar consciência disso, e nós, a branquitude, temos especial responsabilidade nessa reconstrução do país, nós não vamos ter um país justo e realmente democrático, como bem lembra a Coalizão Negra pelos Direitos, onde há racismo não há democracia, onde há machismo também não há democracia, onde há LGBTQI a mais fobia também não há democracia, e onde tem gordofobia também não tem democracia. Porque isso significa que parcelas das populações feminina, negra, LGBTQIA+, gorda, vai estar subrepresentada. Isso significa o quê? Que ela vai estar desatendida de políticas públicas. Por que a gente criticava tanto, né, a não concretização do censo? Porque o Brasil já estava atrasado no censo. E quando a gente não tem um censo, e um censo eu vou dizer para vocês, talvez, que eu acho que é o fator mais importante para que um governo governe. Como é que nós vamos governar se nós não sabemos quem é o povo, como é o povo, onde ele está, o que ele quer, o que ele precisa? Portanto, quando eu recebi a notícia no governo anterior de que o Ministério da Economia tinha cortado o orçamento do censo e, portanto, o censo estava atrasado mais uma vez, né, porque já vinha atrasado há alguns anos, e ele ia ter que ter menos perguntas, porque um censo com mais perguntas custa mais caro, era evidente que a minha leitura, sabe qual era? Continuaremos sem que o governo nos veja. Por isso eu saúdo a fala do ministro Silvio Almeida, nosso atual ministro dos Direitos Humanos, quando na sua primeira manifestação como ministro, ele vira e começa a falar: nós vemos vocês mulheres, nós vemos vocês LGBTQIA+. O governo precisa ver. O governo que não nos vê, de fato, não vai governar para nós. Então, gente, eu acho que essa mesa é uma mesa super importante, porque ela vai tratar de uma visibilização concreta, de uma visibilização no momento da saúde, né, com as incríveis Gabi Menezes e Laís Selmer, já vou falar especificamente delas, e também com a doutora Vanessa Almeida, minha colega aqui, advogada, jovem advogada e brilhante, que vai falar de questões e aspectos trabalhistas, porque as pessoas gordas precisam trabalhar, as pessoas gordas precisam viver, as pessoas gordas precisam tratar da sua saúde, as pessoas gordas até precisam estar na moda. Flávia tem razão, a Flávia foi certeira quando ela foi, né, e falou: mas peraí, a gente não consegue ficar bonitinho. E a gente tem direito de ficar bonito, porque o corpo gordo é bonito também. É uma questão de estética. E gosto é gosto. O que seria, não é, do cinza se todo mundo gostasse do amarelo? Aí faz como eu, misturo o cinza com o amarelo e fica tudo ótimo. Enfim, o que eu quero dizer é que democracias melhores do que a nossa, e existem, né? Os países nórdicos são democracias qualitativamente muito melhores, o Canadá qualitativamente é uma democracia muito melhor, elas são melhores porque elas enxergam mais a sua população, porque os governos compreendem a população e porque os governos têm a responsabilidade de representar a população do jeito que ela é. Ah, mas é uma minoria. Não importa se é uma minoria, use matemática, aliás, regra de 3, para saber quantos equipamentos que atendem o corpo gordo precisam estar disponíveis em cada um dos hospitais. Simples assim. Não precisa nem ter gasto excessivo. É sobre isso. Agora, todo mundo que está nessa sala, e quando eu digo todo mundo, eu estou falando sem exceção, paga tributos. Todo mundo que está aqui. Todo mundo, sem exceção. Até você, se você comprou um carro com uma isenção especial de IPI, esquece que você comprou um macarrão, tem ICMS dentro dele, está pagando imposto.
Se você tem uma aplicação financeira, não trabalho mais, sou aposentado, mas você tem a sua aposentadoria lá numa aplicação financeira, está pagando imposto, vai ser retido na fonte o imposto de renda. Todos nascemos, vivemos e morremos pagando imposto. Eu costumo dizer o seguinte, não é porque eu sou tributarista, não, mas eu costumo dizer o seguinte, só tem três verdades na vida, que nós nascemos, que nós vamos morrer e que durante toda a vida a gente vai pagar imposto. É fato. Numa certidão de nascimento, quando a gente vai registrar uma filha, né, a gente paga uma taxa. O que é uma taxa para o cartório? É um imposto. É uma espécie de imposto. Portanto, eu vou terminar as minhas considerações introdutórias, vou deixar para falar mais algumas coisas no final, dizendo o seguinte: nós pagamos tanto imposto quanto qualquer cidadão brasileiro em qualquer ponto do território nacional. E pagamos proporcionalmente a mesma coisa. Nós sustentamos o Estado. Quem é esse Estado para achar que recebe os nossos dinheiros e não tem obrigação de nos entregar serviços públicos? Ele escolhe para quem entregar serviço público. Ele tem que entregar serviço público para toda a população e ele precisa saber como é a população dele. Um governo que não quer fazer censo não precisava nem falar as porcarias que eram ditas antigamente. Bastava analisar as atitudes. Um governo que não quer censo é um governo que não quer governar para o povo. Entendam isso. A gente tem que começar a ter umas leituras um pouco mais críticas e profundas. Ah, vai atrasar o censo. É inadmissível que se atrase um censo. Tem que sair publicando, tem que fazer o Rios, não tem que fazer o Rios só porque a gente fez um cabelo bonito, uma make bonita, tem que fazer o Rios porque o governo não pagou o censo, porque diminuiu o censo, porque não fez o censo. Quantas pessoas são pessoas gordas no Brasil, efetivamente? Nós não sabemos nem quantas pessoas são pessoas com deficiência. Vocês sabiam que nós não temos no nosso censo o número exato de pessoas com deficiência? Nós não sabemos exatamente qual é a população. Existem números aproximados e foram feitos censos parciais. Mas um governo que não se preocupa com isso é um governo que está preocupado com os cidadãos com deficiência? Evidente que não. Mas é evidente que não. Inclusive porque, não sei se você geolocaliza, eu sei que o estado A tem mais pessoas com deficiências que o estado B. Gente, governo é, antes de mais nada, número, estatística, ciência e pensamento lógico e racional. E ciência. Nós temos um monte de descoberta científica em tudo quanto é área possível imaginar, porque pode ser aplicado em favor da população, não é só tecnologia, não. Então, vamos lutar pelos nossos direitos? Porque, assim, de todos os grupos subrepresentados, isso que falou a Flávia, eu concordo, eu venho dizendo isso há muito tempo, eu penso que o grupo menos organizado hoje no país, sem sombra de dúvida, é o grupo das pessoas gordas. As pessoas negras estão organizadas. As pessoas LGBTQIA+, vêm trabalhando muito, numa resistência incrível, né? Haja vista que é uma população assassinada de um jeito vil, no país que mais assassina, não estou nem falando matar, não, eu estou falando de assassinar mesmo, cidadãos LGBTQIA+. Né? As mulheres vêm crescentemente vivendo uma primavera feminista no Brasil. Então, assim, cadê as nossas organizações? Bom, eu vou começar, então, passando a palavra para essa dupla incrível, que são a Gabi Menezes e a Laís Selmer, psicólogas, psicanalistas. A Gabi é especialista em transtorno alimentar e em transtorno de imagem, criadora de conteúdo, ambas ativistas, ambas criadoras de conteúdo. Aliás, super legal o Instagram delas, que eu tive o prazer de ficar mergulhada agora nas últimas semanas, quando eu descobri que eu ia dividir essa mesa com elas, que é o Saúde Sem Gordofobia, muito legal, super conteúdo, super interessante, parabéns, aliás, para a dupla, muita sensibilidade, falando de coisas que são tão importantes e que, de repente, a gente não para pensar e nem se organiza para lidar com isso e toca a gente encarar
consultório médico, né, de profissionais da medicina que não tem um mínimo de empatia com os nossos corpos gordos. Então, muito legal, a Laís é terapeuta de família e de casais também, ambas são palestrantes. Gente, vamos ouvir essa dupla incrível. Muito obrigada, né? E eu quero só dizer para vocês que eu estou muito feliz de tê-las conhecido. Vocês estão fazendo diferença na minha vida. Gente, sigam no Instagram. No Instagram pessoal delas é o Gabi Menezes e o Laís Selmer. Então, aí é o nome delas. Mas sigam também o Saúde Sem Gordofobia, que eu achei maravilhoso. Está com vocês a palavra. Obrigada, gente. A gente que agradece. Nossa, você é perfeita. Chorei. Deu uma chorada, né? Não, por favor. Nossa, doutora Raquel. Tô até meio sem palavras. Até falei de água, eu também tomei mais. Eu falei, nossa, vou segurar aqui, que é muito importante você ter falado do Vitor. Né, pra gente foi um assunto que tocou muito, foi uma coisa que eu tava de férias, eu parei minhas férias inteiras, falei, pera, eu preciso ir para trás para resolver isso, pra gente tentar movimentar, porque é um caso que saiu na mídia, mas a gente sabe todos os dias a quantidade de gordofobia que existe, e é por isso que a Laís e eu criamos o Saúde Sem Gordofobia, que é o nosso filho, né, a gente fala que é a nossa melhor criação, mentira, a minha melhor criação é o Nicolas, mas depois veio o Saúde Sem Gordofobia logo em seguida, que foi um projeto que nasceu muito despretensioso na pandemia. Eu e a Laís, a gente tem um grupo no WhatsApp com vários médicos. A gente, além de tudo, nós somos psicólogos, a gente precisa de recomendações de médicos que atendam pessoas gordas. Né? E eu sempre muito atrás, ela também sempre muito atrás, nós montamos um grupo muito pequeno, tinha o quê? 6 pessoas? Era muito pequeno. E aí um belo dia, eu falei, lá, o que você acha da gente montar? Ela tinha feito um grupo, né, de psicólogos no geral. Falei, o que você acha da gente montar um projeto do Saúde Sem Gordofobia? Mas a nível Brasil, eu não quero só compartilhar com as minhas pacientes, você com as suas profissionais de saúde que atendem bem. Eu quero descobrir se tem outros lugares que também tenham esses profissionais. E porque eles têm que existir. Se existe 5, vão existir 10, né? Hoje existem mais de 1000 na nossa lista e a gente quer aumentar muito mais isso. Mas ela falou, vamos embora. Ela falou, mas eu não sei mexer direito. Eu falei, vamos embora. Isso eu sei fazer. E aí a gente foi montando e foi colocando cada vez mais estados, cidades pequenas, capitais, né? E a gente foi criando. Foi no meio de 2020. Não. O Saúde Sem Gordofobia, ele cresceu a nível Brasil. Tem pessoas que pedem recomendação de fora do país, mas aí é muito mais difícil da gente ter essa noção, né? E é para todo o Brasil. Então, a gente tem lá do norte até o sul, né? A gente tem profissionais de diferentes frentes cadastrados e a gente sempre está pedindo mais profissionais, porque é uma busca incessante. Olá, eu sou a Laís. Foi muito assim mesmo a nossa junção. A gente criou, né? Hoje é uma planilha de Excel, porque, né, gente, somos psicólogos e psicanalistas, não sabemos fazer site, aplicativo. Quem souber, é um trabalho totalmente voluntário, que muitas pessoas às vezes mandam e às vezes ficam ali esperando uns dias. Eu falo, gente, paciência, porque a gente é totalmente voluntário o trabalho. E hoje, por exemplo, a gente tem uma noção muito maior das diferenças regionais também do Brasil. Por exemplo, muitas vezes a gente acolhe a pessoa, né, ali por mensagem, conforme for dando. E a gente descobriu, por exemplo, uma seguidora da Bahia, que além do profissional não poder ser, né, gordofóbico, tinha uma questão ali de preconceito religioso que eu, pessoalmente, não tinha esse contato. E aí a gente perguntou para os profissionais que a gente conhece, né, da Bahia, e realmente lá tem uma questão, né, esse recorte muito maior do que aqui em São Paulo. Então a gente vai ali ajudando. A gente também, hoje, a gente pede, né, formamos um destaque ali para divulgar onde as pessoas podem fazer exames. Porque eu tive uma paciente que precisou fazer um exame na Hípica. Ela estava chorando na fila de espera e eu me segurando do outro lado para sustentar ela, mas foi uma coisa que, assim, sim, gente, psicólogos se emocionam às vezes com as coisas, que eu chorei.
porque eu me senti no lugar dela, né? Como seria para mim fazer um exame aonde um cavalo faz, né? Então, assim, a gente vê o quanto a pessoa gorda é tratada de uma forma desumana e o quanto, muitas vezes, a pessoa tem um medo, um transtorno de pânico. Eu tenho paciente que tem transtorno de pânico e é acionado quando precisa fazer um exame médico ou um atendimento de emergência, o que só piora, porque o corpo e a mente não são separados. Se você está sob um nível de estresse altíssimo, o seu corpo vai adoecer também, né? E se você está passando mal e acontece como o Vitor, acho que assim, a gente se sente assim, na pele dele, né? Eu não sei, né, como foi. Recentemente, a gente estava acolhendo a mãe da Daniela, que foi uma moça, ela foi para a formatura, e aí ela, acho que um dos rapazes estava interessado nela, ia para uma rivalidade. A amiga começou a divulgar fotos dela, comparando com o botijão de gás, e ela cometeu suicídio, porque ela já tinha um quadro de depressão. E era uma amiga que frequentava a casa dela, sabia que ela tinha um quadro de depressão e que tinha ideações suicidas, ou seja, já tinha uma vulnerabilidade ali na saúde dela e foi usada de uma forma leviana contra ela, né? E aí a mãe, né, me acionou, a gente tem todo o suporte possível, estamos dando, porque a mãe fica, né? E fica assim, sem saber, e isso não foi punido, né? Aí é uma coisa que eu tenho muita dúvida sobre como está hoje na lei essas questões, porque ela foi exposta, ela foi xingada e ela pediu para parar, não pararam, foi uma exposição em rede social, aparece o nome das pessoas e a mãe, assim, está fortalecendo para que ela consiga minimamente lutar por algo que seja justo, né? Porque parece que a nossa vida não importa, né? E eu estou num processo de tentativa de mestrado, eu estava levantando os dados do IBGE. Não somos minorias, nós somos minorizados nas nossas necessidades, né? E isso tem um efeito psíquico imenso, né? Porque aí a pessoa se deprime e, na verdade, se a gente for pensar, é um pouco que o governo espera, o Estado, porque uma pessoa que está abatida socialmente, que não consegue se sentir adequada socialmente, ela perde as forças de lutar. E aí ela não luta. E não só isso, né? Mas como a gente vê constantemente no saúde relatos muito, muito graves, sabe, gente? Muito sério. A gente não expõe. Inclusive, tem muitas pessoas que falam: vocês deveriam abrir um projeto para indicar profissionais que são gordofóbicos. Eu falei, mas aí pode. Eu nem quero saber quem eles são. Eu sei que eles existem, eles estão aí aos baldes. Eu quero realmente focar nas pessoas que eu sei que fazem a diferença no atendimento. Eu lembro muito uma vez que uma amiga falou assim: às vezes eu chego no consultório e eu tenho vontade de falar, me atenda como se fosse magra. Eu quero que você passe a mesma coisa que você passa magra para mim. Sendo uma pessoa gorda, tem como? Para você só não chegar e só definir que eu preciso emagrecer e é isso. Porque o magro vai ter a mesma coisa que eu tenho. Eu quero saber o que você passa para ele. Qual que é o caminho que você dá para ele? Porque para mim parece muito simples. E a gente não é simples. Quando a gente pensa na saúde, a gente pensa num contexto muito grande, né? Social, histórico, genético. A gente tem todo um conceito imenso para a gente pensar, que não define só que a pessoa é gorda ou magra e pronto, acabou. A gente tem que ter uma empatia para entender o que é aquela queixa, o que ela traz, né, com aquela dor que ela sente. Eu já evitei várias vezes de procurar profissionais de saúde por conta disso. De não ir, né? Eu tenho que passar no cardiologista. Não vou, não. Não vou, porque ele vai olhar para mim e falar: emagrece que vai ser a salvação da sua vida. Porque eu não sei se vocês sabem, mas pessoas magras, elas vivem para sempre. Né? Imortais. Né? E não, né? Todo mundo tende a ficar doente em algum momento. Né? Tanto que a gente cuida das pessoas para que elas tenham mais qualidade de vida. Mas a gente sabe que existe, sim, falhas dentro da saúde. E aí existe uma barreira muito maior quando os profissionais não querem tratar. E esse é realmente o grande papel. Então, assim, se vocês passam por algum profissional que seja bacana, que seja empático, que não foca no seu peso, quando você vai falar com a queixa dele, indica ele pra gente. Passa lá, manda lá pra gente no Saúde, a gente sempre está pedindo.
É um projeto que eu já falei isso várias vezes, que eu tenho muita alegria de fazer ele, porque as pessoas elas se unem ali, né? E ao mesmo tempo é muito triste que a gente tenha que pensar nos projetos, porque não é todo mundo que atende igual. Eu fico muito dúbia, sabe, com esse sentimento. Eu amo o projeto, quando, né, eu ia lá, a gente troca muito, a gente sempre passa pelos profissionais quando eles se inscrevem, a gente vai lá porque a gente tem uma planilha, né, e essa planilha ela é fruto de um formulário que a pessoa escreve nesse formulário todas as informações, a gente pergunta para ela coisas básicas, tipo, o que é gordofobia? E tem gente que parece copia do Google e cola. Porque ela só quer estar ali na lista, ela não está frente à causa, sabe? Eu percebo que tem muito isso, assim, ela tá mesmo. Eu sempre mando para ela, falo, vê esse perfil aqui. Aí a pessoa está lá falando sobre remédios emagrecedores. Você fica, mas não está combinando aqui, né? Não sei se vai muito do nosso intuito. Né? Então a gente faz muita essa análise também com os profissionais que se cadastram, para que a gente não tenha profissionais que pareçam que são anti-gordofobia, mas, na verdade, eles são tão gordofóbicos quanto qualquer um outro. E, mesmo assim, às vezes a gente ainda falha, né? Porque, às vezes, aparece alguém falando, esse profissional aqui eu fui, está na lista, ele falou isso para mim, foi rude, né? Me maltratou, me distratou. Você fica, eita, pera, então vamos tirar. A gente vai lá e tira. Né? E, às vezes, a gente manda mensagem para pessoas, a gente não manda, tipo assim, tchau, não vai ficar aqui. Né? Porque acredito que também tem o intuito de aprender sobre o que é. A gente tem que se letrar contra, né? A gente precisa entender o que é a gordofobia. Muito. Por favor. A gente tem? Então vamos embora. Então vamos lá. Vai lá. Fazer uma provocação? Então, o que é gordofobia? Eu queria um pouco que vocês falassem a respeito disso, porque é incrível. Eu tenho essa percepção que não é que a população em geral não sabe, né? Acho que as pessoas também que têm um corpo gordo também não sabem, né? Porque elas não se veem nesse lugar. Eu estou dizendo isso porque eu estou fazendo aqui um paralelo, um comparativo, por exemplo, com a questão do feminismo, que isso é um eterno sofrimento para a gente. Eu sou feminista, ativista, antirracista, eu sou tudo que vocês puderem, pode me encaixar, estou lá. Né? Eu sou a chata de plantão. Mas, por exemplo, você tem mulheres que selvagemmente, eu estou exagerando no adjetivo, não é muito claro que nós temos mulheres que se recusam, não só, não é que não se reconhece feminista, porque não é mesmo, mas que se recusam a achar valor no feminismo. Mal sabem elas que elas só votam por causa do movimento feminista, porque a luta pelo voto é o grande momento histórico que faz com que os grupos de mulheres pelo mundo afora se organizem para lutar publicamente por alguma coisa. Porque antes, né, a gente chama de protofeminismo, que é antes do sufragismo, é tudo que veio antes do sufragismo. Então, por exemplo, aquela francesa incrível que lutou na Revolução Francesa junto com os revolucionários, e ficou indignada porque eles estavam fazendo a Declaração Universal do Direito dos Homens, e ela falou, não, tem que ser a Declaração Universal do Direito dos Homens e das Mulheres. Os revolucionários ficaram tão indignados com ela que 2 anos depois da Revolução Francesa ela é guilhotinada. Isso é protofeminismo, vem antes do movimento feminista que a gente conhece. Esse movimento feminista começou lá no sufragismo. Então, eu queria pedir para vocês elaborarem um pouco esse conceito de gordofobia, porque eu tenho uma sensação, já vi isso acontecer, de que tem, primeiro, uma negação de autopercepção, segundo, que tem uma negação das outras pessoas com relação a isso, né? Porque vira tudo, agora é a turma do mimimi, a gente não pode falar mais nada, não se pode fazer humor, o humor é não sei o que lá. Não. Toda vez que você causa dor em alguém, você não pode fazer, lamento. Mas eu estou fazendo uma piada, você não gosta, vai embora. Não, querido, você está alimentando o ódio coletivo, é sobre isso que a gente tem que falar. A gente acabou de ver o que o ódio coletivo faz. Olha, fiquem muito tranquilos, eu sou uma pessoa muito isenta, eu não sou petista, mas eu sou totalmente antibolsonarista. Ok? Então, assim, não tenho partido, eu não tenho filiação partidária, eu tenho uma filiação humanitária, são coisas diferentes. Né? Mas, enfim, está com vocês.
Eu costumo dizer que a gordofobia, ela não deixa a pessoa gorda existir, porque ela é pautada num estigma, que é um estereótipo, onde se vê uma pessoa gorda e se pressupõe que ela come de certa forma, que ela age de certa forma, que ela tem um tipo de personalidade e que ela não pode se encaixar dentro da sociedade porque ela não é saudável, porque ela não cabe nas poltronas. Eu acho que a falta de acessibilidade é de propósito. É uma forma de causar um desconforto para que a gente possa se encaixar. Então, para mim, a gordofobia é ver uma pessoa gorda como um animal irracional, não um animal humano. Aí eu vou passar aqui para a Gabi. Você sabe que dentro da minha tese da pós, eu pesquisei bastante, né, sobre gordofobia, até para, né, meu tema era esse, é sobre transtornos alimentares, eu falo de gordofobia, porque também tem ali. Acho muito valoroso quando a gente coloca que a gordofobia realmente é uma marginalização dos corpos gordos, porque é isso, você realmente colocar eles excluídos da sociedade, como se eles não existissem. E eu lembro que dentro da pesquisa eu encontrei um termo muito interessante que é sobre o headless fatties, que é sobre as pessoas, quando elas são retratadas como gordas dentro da mídia, dentro de veículos de comunicação, da vida no geral, elas nunca têm cabeça. E se elas não têm cabeça, elas não pensam. E se elas não têm boca, elas não falam. Então, por que elas se expressam? Como agora elas estão falando? Essa parte, principalmente do mimimi, não pode fazer piada, é muito sobre essa revolta. Porque as pessoas têm no imaginário que as pessoas gordas elas não têm cabeça, elas não pensam. Como que a gente está aqui brigando para falar sobre as nossas causas? Ou tem que aguentar. Exato. Porque você não é um corpo totalitário, você não está inteiro ali, você é só da cabeça para baixo, você só tem ali. E quando eu li isso, a minha cabeça fez, pô, falei, nossa, é muito isso. As pessoas elas realmente ignoram as pautas, elas marginalizam essas pessoas. Quando você pensa em comitês de diversidade dentro de empresas, não se fala sobre gordofobia dentro do mercado de trabalho. Quando você vai falar dentro dos meios médicos, é muito raro você ouvir falando sobre gordofobia dentro de meios médicos, de meios de saúde. Então, mesmo que a pessoa não saiba o que é gordofobia, se ela é uma pessoa gorda, provavelmente ela vai passar, e ela não sabe nem o nome, mas ela passa. Porque existe realmente essa negação, às vezes, da pessoa entender que, eu sou uma pessoa gorda. Né? Às vezes os outros termos, é gordinha, é fortinha, é cheinha, né? É fofinha, mas também demora muito para pegar, bater no peito e falar, eu sou uma pessoa gorda. Eu sei que isso é muito difícil, mas é uma característica muito importante que define que, se você é uma pessoa gorda, você provavelmente vai passar por algum caso de gordofobia, ele sendo menor ou maior. Quanto maior você for, quanto mais gordo você for, você vai passar por mais gordofobia. Porque cada vez mais vão marginalizar o seu acesso aos lugares. É muito legal você ter falado isso, porque isso nos leva àquela discussão do colorismo, que é uma questão super complicada, né, para o movimento negro, mas é que quanto mais escura for a sua cor de pele, mais forte será o racismo que você sofrerá. Quanto menos forte for a cor da sua pele, ou quanto menos sinais fenotípicos você tenha, mais leve vai ser, eventualmente, o racismo que você vai sofrer. Porque não quer dizer que você não vai sofrer. Você vai. Isso. Só que, de repente, você já está num processo de branqueamento. Olha o que nós, branquitude, fazemos. Né? Então, assim, eu acho muito importante você ter feito esse comentário, porque tem a ver com esse ganho de consciência. Né? Tipo, eu sou mulher, mas eu odeio feminista. Tá cheio. Uhum. Aliás, gente, vou citar Simone de Beauvoir, 1949. Um livro que é fundamental para a gente pensar a defesa do direito das mulheres. Chama-se O Segundo Sexo, com todas as críticas que merece, porque é uma obra feita num momento histórico por uma mulher francesa, de elite. Evidentemente, ela não vai representar a realidade de uma mulher negra, periférica, de uma fábrica. Mas a gente precisa fazer esse recorte, porque isso não quer dizer que seus pensamentos não tenham sido disruptivos e não tenham valor. Tem. Aliás, na minha opinião, uma das melhores frases, que é um momento grandioso nesse livro, é quando a Simone de Beauvoir fala assim: o opressor não seria tão forte se ele não encontrasse tantos cúmplices entre os oprimidos. E é fato. Por que o patriarcado se mantém? Porque nós temos uma quantidade enorme de mulheres que não têm consciência
de sua condição feminina enquanto oprimido. Assim é com as pessoas gordas. A gente não conseguiu ainda construir uma consciência coletiva, grupal, que é aquilo que a Flávia vem falando, e que o grupo se movimente, né? E esse paralelismo que você fez, eu acho que é essencial para a gente entender essa questão. Porque é isso, né? A pessoa não se reconhece, ela nega a existência da opressão patriarcal. Por isso que a Simone fala, gente, 1949, já está fazendo 100 anos e continua na mesma, né? Mas, enfim, para fechar, se vocês quiserem encerrar suas considerações para essa exposição, depois vou passar para a Vanessa. Eu acredito muito que a gente ainda tem um longuíssimo período para a gente percorrer em relação à gordofobia nos meios de saúde. Para mim, isso não vai acabar rápido, porque é isso. Cada vez que, a cada semestre que se formam grupos novos de médicos, a gente tem 99% dos médicos que são gordofóbicos e outro 1% talvez saia fora da curva. Né? Pelo menos eu tenho alguns exemplos para mim que eu seguro e falar que, bom, existiam algumas minorias ali também dentro daquilo. Mas eu acho que ainda vai levar muito tempo para... e que pena, né? Porque, mais uma vez, é bem isso que você disse, sabe? Sobre não nos verem. Né? Enquanto não nos verem, não vão acessar os nossos direitos, não vão pensar sobre isso. E mesmo que seja considerado um CID, porque está lá no CID, ainda assim, não olham para isso como deveria olhar. Se for para pensar nesse prisma, que eu não acho ele correto. Né? Eu acho que se é colocado ali, precisaria ter muito mais recurso para que a gente pudesse cuidar da saúde de todas as pessoas. E isso falta demais, demais. Infelizmente, eu acho que a gente tem um longo caminho ainda aí. Espero cada vez estar mais unida com pessoas que falem sobre isso, porque às vezes a gente se sente meio sozinha lutando. Mas quando eu vejo que tem mais de 1000 pessoas ali, tipo, então tá bom, tá todo mundo lutando junto, todo mundo acredita na mesma coisa. Quando eu venho ao Pop Plus, quando eu encontro com outras pessoas que falam sobre o tema da gordofobia e de lutar realmente contra isso, eu percebo que o movimento existe. A gente só precisa ficar mais unido, gente. Tipo um arroz papa, sabe? A gente precisa ficar unidinho ali, tá bom? Sigam o Sou Sem Gordofobia, me sigam no Instagram, quem não me segue, Gabi Menezes, tá bom? Lá eu falo sobre outras coisas também. Eu sou muito ativista, mas também eu dou uns close, tá? E é isso. E também mostro o Nicolas, quem gosta de criança, enfim, ele é tudo. Amanhã ele tá aí, tá? É isso. Eu acho que sim, nós não somos vistos, mas a gente, já que não querem nos ver, a gente vai obrigar a nos verem, né? Então, acho que todo movimento coletivo, né, ele é importante que a gente vá somando, porque uma hora eles vão ter que ver, né? Nós somos um número muito expressivo de votos, então que a gente possa começar a cobrar muito, né? E eu sempre deixo uma mensagem, porque eu acho que, assim, a gente fala sobre poder público e tudo mais, mas a gordofobia, ela atinge muito as famílias, por isso que eu quis fazer a especialização em família. E, às vezes, quando a gente não tem o suporte da família, dói muito mais, né, o que a gente vive lá fora. Então, eu sempre falo para todos que nós somos muito mais do que os olhos podem ver no primeiro momento. E se a pessoa só te olha com um corpo e te julga por isso, ela não merece olhar para você. Mas que você não faça isso com você mesmo, tá? Me sigam, eu sou a Laís Selmer, eu estou no TikTok, no LinkedIn. Eu só não sou muito regrada para postar, gente. Tem dia que eu acordo inspirada, coloco story criativo, aí no outro dia eu falo, já tá bom, né? Foi ontem. Mas, assim, a gente vai sempre falando e eu tô sempre lá no Saúde, respondendo. Só não briguem com a gente quando a gente não conseguir entrar, porque é complicado, a vida é corrida. E, de novo, aquele pedido, se alguém souber de alguém de TI... que quer fazer um site, um aplicativo para pessoas gordas, avisem a gente, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada, queridas Gabi e Laís. Privilégio ouvir vocês e estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra agora para essa jovem e brilhante profissional, a doutora Vanessa Almeida. O perfil dela do Instagram é Heroine, She Said. Então, tá em inglês, chique para burro. Eu vou soletrar, é o @HEROINSHESAID, ok? Gente, quem é a doutora Vanessa Almeida? Ela é advogada trabalhista,
pesquisadora, ela faz parte do grupo de pesquisa de meio ambiente no trabalho da Faculdade de Direito da USP. Ela é mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie e uma advogada trabalhista que resolveu focar no nosso tema. Então, quero dizer para vocês que é uma alegria, né, quando a gente que é mais assim experiente, mais sênior numa atividade profissional, encontra uma jovem profissional do calibre da Vanessa. Eu quero dizer, Vanessa, que é um prazer estar aqui com você, viu? Então, você está com a palavra para falar, ela vai falar sobre aspectos, né, do ambiente de trabalho e das relações trabalhistas envolvendo as pessoas gordas. Vanessa, está com você. Boa tarde a todos e a todas. Esse é o 3º ano já que eu participo aqui do Pop Plus. Agradeço imensamente o convite da Flávia. Já participei em 2018 e 2020, né, que foi a edição online. E agora eu tenho o prazer de estar participando na edição de 2023, ao lado de uma das mulheres que eu mais admiro na minha profissão, que é a doutora Raquel Preto. É muito difícil a gente encontrar no mercado de trabalho jurídico uma mulher que leve seu nome à frente de um escritório e esse escritório tenha o peso que ele tem na matéria em que ela defende, que é a matéria tributária, mas entre outras matérias. E ainda mais sendo uma mulher gorda, porque a gente bem sabe que no mundo jurídico as mulheres gordas elas são invisibilizadas. É um mercado extremamente conservador, como muitos outros, mas raramente você consegue ver uma mulher gorda em posição de poder, principalmente dona de escritório, sócia de um escritório. Então, estar ao lado aqui da Raquel, para mim, é um grande prazer. Assim, eu fiquei muito emocionada de verdade. Não. Também foi um grande prazer conhecer a Gabi e a Laís. Eu já conhecia já a plataforma de vocês. Tenho baixado a lista, porque, enfim, né, já tive que passar certa vez por alguns nutricionistas. E, apesar de não ser uma mulher com corpo gordo, por eles eu sou muito lida como uma pessoa gorda. E tem um tratamento até extremamente abusivo. E quando eu encontrei a plataforma delas, pude encontrar ali profissionais que pudessem me tratar de uma maneira respeitosa, sem me forçar a emagrecer para obter a saúde. Mas, enfim, dado todos esses esclarecimentos, agradecimentos aqui à mesa, quero falar um aspecto importante do mercado de trabalho, né? A gordofobia ela já começa no momento da entrevista de emprego. Em 2005, houve uma pesquisa da plataforma Cato, que informa que 65% dos empresários eles têm restrições ao empregar pessoas gordas. Eu, como advogada trabalhista, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que passaram por todas as etapas do processo seletivo. Mas quando ela chega na final, muitas vezes presencialmente, e ela é vista sendo uma mulher gorda, uma pessoa gorda, ela é rejeitada. Ela pode ter o melhor currículo, mas se ela estiver disputando essa vaga com uma mulher magra, uma pessoa magra, essa vaga não vai ser dela. Durante esses períodos durante o período da pandemia, em que se popularizou muitas entrevistas online, eu vi relatos de pessoas que elas passaram no processo seletivo, porque elas não eram vistas como pessoas gordas na câmera do Zoom. Mas quando elas foram assumir os seus postos, elas sentiram na pele o desrespeito, meio que desapontamento das pessoas que as contrataram, porque elas não sabiam que elas eram pessoas gordas, porque se soubessem, elas não estariam ali. Eu vou usar aqui um pouquinho a minha cola, gente, porque eu queria trazer alguns dados importantes para serem falados aqui, né? Acabei de falar da pesquisa da Cato, mas este ano uma pesquisa muito importante da Universidade Federal de Minas Gerais está sendo concluída, que fala muito sobre gordofobia no ambiente de trabalho. E 2 dados muito importantes que essa pesquisa já trouxe é que 59% das pessoas entrevistadas, que são gordas, obesas, elas não se sentem confortáveis no seu ambiente de trabalho. Elas não se sentem confortáveis de levar adiante uma denúncia de gordofobia. Elas não se sentem abraçadas nesse ambiente de trabalho. E 58% delas disseram que elas tiveram, sim, problemas na sua seleção, que elas tiveram que se provar muito mais do que outras pessoas, exatamente por elas serem pessoas gordas.
Uma outra pesquisa que foi finalizada ano passado, que é o mapeamento da gordofobia no Brasil, também trouxe aspectos bastante importantes a respeito do ambiente de trabalho para pessoas gordas, né? 50% das pessoas entrevistadas, elas precisam lidar com colegas de trabalho que fazem piadas com o próprio corpo ou com foco em outras pessoas gordas. 50,4% lidam com a falta de cadeiras e mobiliário adequados. 56,1% enfrentam desafio com uniformes que causam constrangimento e falta de disponibilidade de tamanho. 41% das pessoas entrevistadas, elas apontam cabines de banheiro estreitas nos escritórios e ambientes de trabalho. 29,2% afirmam ter dificuldades de acessar o mercado de trabalho. 8% relataram que as empresas preferem que a pessoa gorda não tenha contato direto com o cliente e fique no backstage. 6,5% não foram aprovados no exame admissional por conta do peso. E 22% das pessoas gordas, elas enfrentaram gestores que sugeriram perda de peso, né? Não sei se provavelmente já viram que quando a gente pesquisa em bancos de imagens procurando fotos de executivos, de trabalhadores, vocês nunca vão encontrar uma pessoa gorda, porque elas são porque o mercado de trabalho lê uma pessoa gorda como uma pessoa preguiçosa, desleixada, incapaz, quando é muito pelo contrário, né? Em 2018, quando eu estive aqui pela primeira vez, eu lembro que eu estava falando aqui na mesa que na Justiça do Trabalho a gente não encontrava ações que lidavam com o tema de gordofobia. E eu fico muito feliz que eu recentemente estava pesquisando sobre esse tema e eu vi um número de ações que hoje versam sobre esse tema na Justiça do Trabalho. Claro, ainda há um grande movimento para isso, é um tema ainda muito pouco debatido dentro da Justiça do Trabalho, quanto na civil também, mas, sempre na minha área, eu acho importante trazer isso para vocês. Os dados que eu trouxe são os seguintes. Em 2019, haviam 161 processos na Justiça do Trabalho que versavam sobre gordofobia. Em 2020, pulou para 180. Já em 2021, de 2021 para 2022, houveram 250 processos. Em tese, quando a gente fala de gordofobia no ambiente de trabalho, quando a gente fala em levar essa questão à justiça, a gente está falando de uma indenização por danos morais, né? Ainda muitas dessas ações, elas ainda não foram julgadas e elas também nem transitaram em julgado ainda. Quando eu digo transitar em julgado, é que ela passou por todas as instâncias dentro do judiciário até que se forme, de fato, a decisão final, né? É um tema que ainda não chegou no TST, estou aguardando este momento ainda, porque a gente vai ter pela primeira vez uma jurisprudência sobre gordofobia no ambiente de trabalho. Gordofobia como um direito, uma infração a ser indenizada, né? Eu trouxe aqui, a título de exemplo, dois temas que eu queria muito debater, porque a gente está falando agora de gordofobia, né, de como a gente leva isso para o direito do trabalho, mas também tem uma questão que é um pouco obscura, que é a questão da doença ocupacional, né? O que acontece? Eu acabei de falar para vocês de alguns dados, e principalmente sobre mobiliário e equipamentos que às vezes não são adequados ao corpo gordo. Provavelmente muitos de vocês que estão aqui presentes já devem ter passado por isso. Sentar numa cadeira que ela não é confortável, que ela não comporta seu corpo, ou até mesmo estar trabalhando numa cabine, em algum ambiente que é desconfortável porque impede a sua mobilidade, ou até mesmo a questão dos uniformes, né? Infelizmente, esse é um tema que na Justiça do Trabalho ele é ainda muito deixado de lado. O que acontece? A pessoa ela entra na Justiça com processo falando, olha, eu desenvolvi uma doença ocupacional, uma lesão lombar, um DORT, porque a cadeira em que eu estou sentando, por exemplo, o exemplo mais simples que eu posso dar para vocês agora, a cadeira que eu sento para realizar meu trabalho, ela não comporta o meu corpo. E eu já entrei com vários pedidos junto à empresa solicitando que ela ajustasse a cadeira, comprasse uma nova cadeira para mim, e a empresa ignorou.
E aí vai, faz a perícia médica e o laudo dá o quê? Que a culpa é do trabalhador, porque o quê? Uma das razões por ele ter aquela lesão é o excesso de peso. Quando não falam que é doença degenerativa. É horrível isso. Então, nenhuma das questões levadas, quando a gente fala que a pessoa está usando um equipamento que não comporta o seu peso, que não é confortável para o seu corpo, e isso gera uma doença ocupacional, a Justiça do Trabalho, ela não lê como culpa do empregador, ela lê como culpa do empregado, porque ele é gordo. É quase como se as sentenças, os acórdãos falassem para o trabalhador, é sua culpa, você precisa emagrecer. Eu trouxe aqui um trecho de uma sentença, eu vou ler esse trecho primeiro, depois eu quero dar o contexto, porque é algo extremamente violento em algumas partes. Opa, ai gente, espera aí que eu saí da minha cola, perdão. Vamos lá. O trecho é o seguinte, ó. Vale notar que a afirmação de que a ré no caso a empresa, fornecia ao autor um uniforme apenas em tamanho pequeno é infirmada pelo comprovante de entrega de EPIs, o qual consigna o recebimento de calças e camisas em tamanho G e GG. Nesse caso, o juiz está falando que a empresa provou que ela estava entregando um uniforme em tamanho G e GG. Mas sabe qual é o contexto? Era de um homem que pesava 140 quilos e uma roupa GG não servia no corpo dele. Ele estava informando o tempo todo a empresa que ele estava trabalhando com um uniforme que estava para rasgar. E ele já estava usando o GG. Agora vamos agora falar de uma coisa boa, né? Eu trouxe uma sentença que, na verdade, não é uma sentença, perdão, é um acórdão, que é uma decisão em segunda instância, em que deu ao trabalhador o direito a uma indenização por danos morais. Isso. Esse aqui é o TRT2, é o aqui de São Paulo. Tá. Faz referência no país, por isso que eu estou perguntando. Ah, sim. Eu vou ler para vocês o trecho em que o desembargador ele deferiu ao trabalhador a indenização por danos morais em relação à gordofobia, e ele faz esse trecho que é muito importante e hoje em dia está sendo bastante usado por advogados que defendem essa causa. Nos termos ora coletados na prova oral, entendo como demonstrado o tratamento ofensivo à dignidade da trabalhadora. Isso porque, em um mundo que não apenas nega espaços, direitos, dignidade a corpos gordos, como também em uma sociedade que institucionaliza o preconceito contra as pessoas gordas, a atitude da empresa de fornecer uniformes masculinos ou até mesmo fazer a reclamante, sem ressarcimento, confeccioná-los em medidas maiores, por falta de tamanhos que acoplem todos os formatos de corpos, reforça essa discriminação que acarreta a exclusão social. A gordofobia é um estigma estrutural e cultural contra os corpos gordos e que gera desvalorização, intolerância, humilhação, constrangimento e inferiorização. Essa repulsa causa sofrimento físico, mental e moral, de modo que, segundo o levantamento realizado pela ferramenta DataLauer, há atualmente tramitando na Justiça do Trabalho 419 processos envolvendo gordofobia. Sendo assim, entendo que a autora foi submetida a situação constrangedora perante seus colegas de trabalho, havendo ofensa de caráter moral a ensejar o pagamento da indenização requerida. Devida, portanto, à indenização por dano moral, servindo também como remédio a coibir a prática de atos de tal natureza, tendo em vista a satisfação do ônus processual que assistia a parte reclamante, aí ele fala alguns artigos aqui do Código Civil, mas basicamente isso. Tem mais um trechinho só, rapidinho também, que é de um outro acórdão muito importante. Esse é de Minas Gerais. Acho importante falar que, aos poucos, os tribunais eles estão fazendo jurisprudência a favor de trabalhadores que levam essa questão, que é esse aqui. A gordofobia faz parte de muitos preconceitos estruturais que atingem nossa sociedade e que não podem ser admitidos em nenhum campo de nossa existência. O preconceito em relação às pessoas gordas gera efeitos psíquicos nas diversas esferas do indivíduo, afetiva, social e profissional.
Tal preconceito, quando ocorre no ambiente laboral, se mostra ainda mais violento, uma vez que o trabalho, sendo necessário para a sobrevivência, impõe muitas vezes ao trabalhador a submissão às agressões. Quando a manifestação do preconceito se dá no ambiente corporativo, não há dúvida que a empresa deve ser responsabilizada. O trabalho constitui uma das facetas do ser humano e uma das formas pelas quais o trabalhador exerce a sua individualidade. Assim, é dever do empregador garantir um local de trabalho rígido, do ponto de vista físico e psíquico, criando um ambiente de trabalho profissional, respeitoso e colaborativo, sendo certo que a inobservância deste dever deve ensejar a devida reparação. No caso dos autos, conforme já consignado no capítulo referente à rescisão indireta, o ato ofensivo ocorreu nas dependências da reclamada e foi praticada por seu empregado. Portanto, não se garantiu à autora um ambiente de trabalho profissional, no qual ela, com seu corpo gordo, poderia exercer plenamente as suas funções. A trabalhadora vai buscar seu sustento e é ofendida em sua honra subjetiva, sendo submetida a constrangimento no ambiente de trabalho. Assim, entendo que restou configurado o ato lesivo, ofensa à honra da trabalhadora e conduta da ré, e nexo causal entre ambos, sendo devida, portanto, à indenização pleiteada. Outra coisa importante, só para finalizar, é que a gente sabe que não existe nenhuma lei ainda que versa sobre a gordofobia, mas em Minas Gerais, a deputada estadual Andréia de Jesus, ela criou, né, um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é o 352/23, foi criado este ano, né, que ele dispõe sobre a implantação de medidas de proteção e de inclusão da pessoa gorda nos espaços públicos e privados do Estado. E quando a gente fala privado, a gente se refere também às empresas. Então, se eventualmente essa lei passar, for aprovada, ela vai ser uma lei extremamente importante também para a gente trazer nos processos trabalhistas, para a gente discutir inúmeras questões, mas principalmente a ergonomia do trabalho, que é uma questão ainda muito vaga dentro dessa matéria e que eu, particularmente, eu acho uma grande injustiça o trabalhador não ter reconhecido uma doença ocupacional porque a empresa se recusa a adaptar-se ao seu corpo. E, enfim, queria agradecer a todos vocês. Acho que já deu meu tempo, ainda não? Não. Muito obrigada a todos. Vanessa, obrigada. Achei super importante algumas coisas que você falou. Queria só reforçar o seguinte. Aliás, essa é a diferença crucial entre a advocacia e magistratura, e é por isso que eu nasci advogada e eu não nasci juíza. A magistratura, o Poder Judiciário, gente, ele funciona muito reativamente. As pessoas precisam chegar lá com processos, com demandas, para que ele se mexa. E, obviamente, que os processos e as demandas precisam ser bem defendidos, né? Mas a advocacia, ela provoca a transformação do direito, não é o juiz. É a luta dos advogados e advogadas trabalhistas insistindo em defender. Eu tenho certeza que a doutora Vanessa é combativíssima, já deu para ver, que vai fazer, por exemplo, a mudança das decisões dos tribunais, né? E é preciso insistir, e é preciso falar sobre isso. E quando a gente fala de organização, enquanto vocês estavam falando, eu já estava aqui loucamente pensando na minha cabeça o que é que nós podemos fazer para sensibilizar. Eu já escrevi um tratado aqui, já dá um livro. Já dá um livro. O que a gente pode fazer para incidir na área médica? A Vanessa estava falando o que a gente pode fazer para incidir no judiciário. Porque eu, como ativista, eu quero transformação. Né? Eu não consigo pensar um mundo não transformado. O mundo que está posto não me agrada. O mundo que está posto, especialmente no nosso país, ele não é um mundo acolhedor para um sem número de milhões e milhões de cidadãs e cidadãos. Isso me incomoda tremendamente. E eu já disse isso num TED Talk, que está no YouTube, se vocês quiserem assistir, vai ser muito legal, chamado Meritocracia, porque tem uma cultura da meritocracia no país, né? Se você trabalhar muito, se você estudar muito, se você não sei o que lá, você vai se dar bem. Não. Porque a corrida não é
igual, porque ela não parte do mesmo lugar. Uma criança negra, uma menina negra que estudou numa escola pública periférica não partiu do mesmo lugar que eu. Que fui uma menina negra que estudei em escola pública no primário, mas aí meu pai mudou de vida e eu fui para uma escola particular. Eu já dei um salto aí. Eu já saí numa disputa um pouco diferente. Não é igual a de um homem, mas é diferente da minha irmã negra. E a gente precisa construir. Não é, esse negócio de sororidade foi insuficiente. Eu estou pensando mais em irmandade. A gente é irmão, sim, que nós fazemos parte da mesma espécie. Todo mundo é ser humano. Entendeu? Tem de todas as cores, todos os formatos. É que nem corintiano, palmeirense, já viu? Não tem só a corintiana simpática e antipática. Tem de todos os tipos. Entendeu? Mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. A diversidade faz parte da humanidade. E parece que a gente não quer reconhecer. Porque quando a gente não reconhece a diversidade, a gente não está reconhecendo a humanidade. É doido isso. Porque é meio paradoxal, né? Agora, eu queria fazer aqui algumas observações pontuais. Eu queria responder uma pergunta que vocês fizeram, que eu fiquei chocada com a narrativa do caso da menina que se suicidou. Como é que é o nome dela? Daniela Presente. É crime o que aquela moçoila fez com ela. Gente, artigo 122 do Código Penal. Induzir, instigar, auxiliar alguém a cometer suicídio, está lá. Né? Induzir alguém a praticar um ato contra si mesmo, tem uma variação de artigos. Então, assim, não. Precisa denunciar no Ministério Público. Não pode deixar passar. Ainda que, eventualmente, não seja condenada, tem que sofrer uma chateação no mínimo, vocês não acham? Eu acho assim, o início da transformação é incômodo. Entendam isso. Não há transformação sem pessoas incomodadas. Se não tiver incômodo, se as pessoas não ficarem incomodadas, a coisa vai indo, entendeu? Então, o patriarcado branco resiste porque estava pouco incomodado. Agora ele está começando a ruir. Por quê? Porque a gente está dando pancada, e a gente está dando pancada. E não é mimimi, porque mimimi é a dor do outro que não dói em você. Vamos entender isso. Se alguém fala mimimi perto de mim, das duas uma. Ou eu dou um esculacho verbal, eu viro as costas porque nem vale a pena. Então, assim, gente, ninguém tem que fazer ninguém sofrer dor. Ponto número 1. Ponto número 2. A gente precisa resgatar esse caráter humano das nossas relações. E a gente precisa lutar, e a gente precisa se organizar. Então, assim, como é que a gente pode incidir na área médica? Vamos fazer aqui uma associação, claro, vamos montar uma associação civil? Vamos montar? Estou topando, vamos? Eu acho que a Flávia é uma pessoa muito importante nesse contexto, vocês junto, todo mundo que estiver aqui na sala vem junto também. Olha só, vamos pedir uma reunião com o Conselho Federal de Medicina. Vocês acham que eu não consigo a reunião? Claro que eu consigo. Ok? Vamos falar com o Conselho Regional de Medicina. Demorou para ontem. Tenho o prazer de falar que os médicos não são semideus, eles acham que são. Mas não são. Deixa eu só contar uma coisa para vocês, eles não são. São pessoas normais como nós que... Então, você encontra no campo médico gente que é tóxico-dependente, que é deprimido. Eles são seres humanos, eles não são semideuses. Muitos não sabem, mas a gente dá um balde de água gelada e acorda. Então, assim... Vamos pensar num projeto de lei? Bora lá. Entendeu? Porque a gente tem que se organizar. Né? Então, assim, como que a gente vai incidir aqui? Já tive milhões de ideias. Eu estou falando, então virou um tratado. Né? Milhões de ideias. Como que a gente vai incidir aqui? A gente, né, nós dos movimentos feministas, né, porque eu não participo de um, né, eu participo de vários. Por isso que o meu WhatsApp é o caos que é, entendeu? Nós temos pressionado seguidamente, são, né, décadas de lutas, inclusive com feministas brasileiras valorosas, que tiveram muito mais dificuldade para lutar, para a gente poder chegar onde a gente está. A gente acabou de conseguir, em 2021, o protocolo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para julgamento de processo com perspectiva de gênero. Quer dizer o quê? É um manual
para ajudar os juízes e juízas, porque o machismo não é prerrogativa dos homens, o machismo é estrutural e sistêmico, como é o racismo. Há mulheres que são tão machistas quanto, lá Simone de Beauvoir, que eu citei em 1949, segundo o sexo, né? O opressor não seria tão forte se não encontrasse, né, tantos cúmplices entre os oprimidos. A mesma coisa serve para o racismo, mesma coisa, o opressor não seria tão forte se não tivesse. E nós, branquitude, que tem um pouco de consciência, né, e que somos racistas e temos que lutar para desconstruir nosso racismo via letramento, tem que ter letramento racial, letramento de gênero, letramento, né, com relação à gordofobia, tem que ter letramento, a pessoa tem que ler, tem que ouvir, né, LGBTQI+, quem não ouviu a manifestação esplendorosa da minha amiga, né, de quem eu tenho um orgulho enorme de dizer que eu sou amiga de Erika Hilton. Vocês viram agora, essa semana? Ela deu uma aula, né, culta, forte, consistente. É sobre isso, gente. Eu termino dizendo, vamos fazer um protocolo lá na Justiça do Trabalho. Vamos fazer a reunião no Tribunal Superior do Trabalho? Está marcada, é para ontem. É sobre isso, entendeu, gente? A gente tem um problema. Eu aprendi a ser muito pragmática na minha vida. Eu tive uma fase de ativismo que era um ativismo mais filosófico, sonhador. Entendeu? Mas é importante. A gente lê um monte de livro, a gente ouve um monte de gente, é importante. Faz parte. De repente, a vida começa a passar, e aí eu começo no meu, eu tenho pressa. A minha vida está passando e eu não estou vendo mudança. É por isso que eu termino o TED Talk falando. Eu vou continuar lutando contra o machismo, que é uma luta primária minha, foi onde tudo começou. E eu vou morrer lutando. E vocês vão ver, eu vou estar lá com os meus 100 anos, porque eu pretendo viver 100 anos, né? E, aliás, meus exames de sangue são melhores que todas as minhas amigas magrelas. Eu não tenho, por exemplo, um monte de coisa que ela tem. Engraçado, né? Ela jura que eu sou diabética, meu açúcar é maravilhoso. Melhor que o delas. Eu sou mais feliz porque eu como uns doces de vez em quando, elas vivem, né, não comendo doce. Então, assim, gente, eu aprendi a ser pragmática, porque o tempo urge. Ele vai passando pelas nossas vidas. Entende? De repente a gente tinha 18, de repente a gente está com 38, de repente a gente está com 58. O tempo passa. Então eu aprendi que é importante filosofar. Aliás, está faltando filosofia, né? O que é filosofia? Né? É o amor pelo saber, pelo conhecimento. Essa é a origem da palavra filosofia. Não é à toa que a minha filha chama Sofia, né? Então, gente, assim, eu aprendi que a gente tem um problema, a gente dimensiona o problema, classifica o problema e olha aonde que a gente vai incidir para resolver o problema. Quem pode ajudar na resolução do problema? Primeira pergunta. Como podemos resolver o problema? Aonde precisamos impactar? É sobre isso. Eu termino a minha fala, né, dizendo o que para vocês? Não nos conformemos. Não nos conformemos, porque a gente precisa garantir voz também para os corpos gordos. Há uma desumanização muito bem pontuada aqui por vocês. Foi muito feliz a observação que vocês fizeram. Né? Retiram-nos a voz. Retiram-nos a visibilidade qualitativa positiva. Os corpos gordos são normalmente são indicados, mostrados, exibidos quando há uma referência negativa. Está errado isso, né? Então a gente precisa garantir voz, visibilização, humanização e, fundamental, respeito. É sobre uma palavra chamada respeito. Porque, na verdade, gente, é isso para que a gente possa ser humano de verdade, né? Como nós somos de verdade. Mas a gente precisa ser de verdade social, não só de verdade existencial, né? A sociedade precisa respeitar a nossa humanidade. É sobre ser humano e é sobre ser inconformado. E, desculpa, a democracia é perfeita? Não. Mas, dentre todos os maus regimes, certamente ela é o melhor.
E aí, gente, democracia, eu também tenho falado muito ultimamente, porque foi uma coisa que eu percebi nos últimos anos, que as pessoas ficam achando, o Brasil agora está democrático. Não, gente, democracia é processo. Ou a gente cuida do jardim e floresce, ou se a gente não cuidar do jardim, esse jardim não vai florescer e ele vai morrer. A democracia é a mesma coisa. Ou a gente cultiva todo dia e a gente exercita a nossa cidadania, ou a democracia vai morrer. Não vamos deixar a democracia morrer, muito menos para os corpos gordos. Combinado? Fechado? Então, um beijo na alma e no coração de todas, todos e todos vocês. Foi um prazer.